Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, 3 de outubro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. O que você faria, minha querida irmã e meu querido irmão, por um corpo perfeito? Tem gente que faz de tudo, hein? Tem uma onda agora de brasileiras que estão migrando para Venezuela. Tanto lugar no mundo para ir. A pessoa vai para Venezuela, lá não tem papel higiênico. Lembra daquele debate que nós ouvimos aqui, fizemos juntos aqui, que a irmã lá, ela cortava o papel higiênico ao meio para poder render mais? Você imagina, na Venezuela estão com um problema grave com papel higiênico, por ausência dele, né? Sabonete, desodorante, então as igrejas lá aboliram o levantar as mãos, entendeu? É proibido, você chega na igreja, é proibido levantar as mãos, se levantar cai, se levantar vai cair. Bom, nós vamos estar discutindo esse assunto aqui, porque afinal de contas muita gente quer ficar bonito, né? E a mulher evangélica, o homem evangélico, a cirurgia plástica, somente estética, não é aquela para correção não, né? E a beleza, embora sempre buscada, um dia poderá passar, hein? O que será de alguém que vive da beleza física quando esta não mais existir? Minha gente, são 11h07 aqui no Rio de Janeiro. Uma recente pesquisa realizada nos Estados Unidos constatou que 1 a cada 4 jovens com idades entre 18 a 29 anos rejeitam a religião. E eu quero saber por quê. Eu tenho outros dados aqui, outros números que eu vou compartilhar com você. Tem vários assuntos que eles apontam como razão para esta rejeição. E nós vamos discutir, será que isso também é aplicável aqui à nossa realidade brasileira ou não? Eu quero ter a sua opinião e sua participação aqui no nosso Debate 93 e ainda, como vencer essa rejeição à igreja? Como não negociar os princípios bíblicos e ainda alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo? E vão também, naturalmente, comentar o resultado das eleições, especialmente no que se refere ao grande número de abstenção. Nós vamos estar discutindo para entender o que será que o eleitor quis dizer com isso, hein? O que você, ouvinte amado, quer dizer com isso? Quero ouvir a sua opinião aqui no debate agora. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Tive problemas com álcool, mas graças a Deus, há mais de 10 anos eu estou liberta, diz aqui a nossa ouvinte. Só que a convivência com minha mãe, que sempre foi difícil, agora tem se tornado impossível. Tudo porque quando nos desentendemos, ela diz que eu nunca prestei e agora quer dar uma de santa. Ei, ouvinte, dureza, hein? Sem contar que ela age como se fosse a dona da razão e também a dona da minha vida. Quando o nosso passado nos condena, o que fazer para mostrar que o presente é diferente? Nossos erros irão nos acompanhar pelo resto da nossa existência? Porque sempre tem mais gente para julgar que para ajudar. Eu pergunto a você, querida pastora Leia Mendonça, nossa cantora da MK e pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia para todos, muito bom estar aqui mais uma vez. Essa coisa da família não apoiar não é uma coisa incomum. É uma coisa comum, acontece muito. O próprio Jesus disse que profeta dentro da sua própria casa não tem honra. Às vezes a gente encontra apoio do lado de fora, mas não encontra dentro de casa, né? Isso não é uma coisa difícil de acontecer. A gente vê muito isso por aí, nós mesmos passamos por isso. Agora, quando ela diz que o passado dela não a deixa,
eu tenho a dizer que o passado deixa marcas, mas não precisa nos acompanhar, né? A gente precisa transformar os hábitos antigos em hábitos novos e permitir que as pessoas vejam isso. O teu testemunho de vida vai calar muita gente, né? Essa coisa de rivalidade entre mãe e filha também não é uma coisa incomum. Isso tem uma resposta, né, no passado dessa mãe, e é preciso, às vezes, até de um tratamento para descobrir por que essa rivalidade entre mãe e filha, quando, na verdade, a mãe deveria estar agradecendo a Deus pela filha que há 10 anos esteve envolvida com o alcoolismo, agora está liberta. Mas a mãe, quando elas se desentendem, a mãe chega e diz, agora quer dar uma de santinha, né? O pastor Marco Antônio Peixoto, querido pastor da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, pregador do culto da 93 nesta noite, com muita alegria estaremos juntos. Pastor Marco Antônio, o que dizer sobre esse assunto, uma vez que a nossa ouvinte de fato conta que viveu uma transformação espiritual, ou pelo menos uma libertação dessa influência do álcool, ao mesmo tempo que ela já tinha um relacionamento difícil. Mas diz ela agora que está ficando impossível. Bom dia, pastor, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia ao povo de Deus. JR, eu queria ler um versículo, encontra assim, 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas ou velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O que eu posso ver aqui é que as coisas velhas dessa irmã já passaram. 10 anos atrás ela é alcoólatra ou coisa parecida e largou a bebida, largou tudo, passaram. Agora a questão é, será que ela está com uma vida condizente, ou seja, trazendo coisas novas? Tem novidade de vida nela? Porque já tinha problema com a mãe e agora ela se converte, tem mais problema ainda. Isso é meio estranho, porque às vezes a nossa má conduta, o nosso mau testemunho, a gente quer jogar a culpa no outro. Não, o culpado é minha mãe que implica comigo, fica dizendo que eu sou santa, que eu sou isso e aquilo outro. Eu acho que a mãe dela, por não ser evangélica, pelo menos é o que eu entendi aqui, não é evangélica, ela teria que realmente ter muito mais paciência, amar muito mais a mãe dela, ganhar em oração, porque às vezes a pessoa diz, eu não bebo mais, meu erro passou, acabou, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Tudo bem, mas faz várias outras coisas que irritam pessoas. Às vezes, quem sabe, ela tem um gênio forte, enfrenta a mãe, não tem obediência à mãe. Então, tem várias situações que mesmo uma pessoa cristã pode estar cometendo sem saber. O pastor Luciano Regis, muito bom dia, querido pastor do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. O senhor concorda, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe na manhã desse dia. Assim, J.R., eu concordo com o que já foi falado antes, mas eu quero ampliar isso aqui. A Bíblia diz em Gálatas 5:1 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí a gente tem que ter um esforço para permanecer nessa liberdade e não voltar ao jugo da escravidão. Ela foi alcoólatra e ela se libertou tem 10 anos. Como já foi dito aqui, possivelmente a mãe dela não é evangélica, mas só sabe a dificuldade de conviver com alcoólatra quem conviveu. Eu tive um tio que já é falecido, que foi casado, obviamente, com a minha tia, e que ele era alcoólatra. Ele era um alto funcionário da Petrobras, mas alcoólatra. E ele foi aposentado à força pela Petrobras, ele era de um alto escalão lá, e a família sofreu muito. Para você ter uma ideia, a marca foi tão gigantesca que eles tiveram 4 filhos, 2 estão mortos, eram gêmeos e morreram juntos, se envolveram com drogas, se envolveram com assalto, sem necessidade, e morreram. Então, para você ver o quanto o alcoolismo, ele é altamente destrutivo dentro de uma casa, dentro de uma família. E a minha tia, ainda hoje, tem marcas terríveis na vida dela, mesmo já sendo uma idosa, que não consegue desvencilhar. Quando a gente lida com uma situação tão terrível quanto o alcoolismo, é óbvio que ela precisa ter cuidado para manter a liberdade que ela alcançou em Deus. Agora ela precisa, como o pastor Marco Antônio falou, às vezes começar a olhar para aquilo que está na vida dela, porque quem sabe ela está, mas eu não bebo mais. Sim, mas há resquícios de outras coisas geradas pelo alcoolismo. Há resquícios que o alcoolismo deixa na vida de uma pessoa que ela precisa se libertar. Eu não quero aqui condenar a mãe, muito menos a filha, mas eu preciso colocar nessa filha uma responsabilidade que está relacionada ao evangelho que ela vive hoje. Além de ela ter que
que honrar a pai e mãe, no caso a mãe dela, ela precisa ter paciência e continuar nesse caminho de libertação, JR, para que ela alcance a mãe dela. O pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, da Igreja Missionária Evangélica Maranata de Duque de Caxias, e hoje nós vamos ter o culto na Maranata da Tijuca, né? E o senhor vem também hoje, além de nosso debatedor, também vem representando a igreja, o que nos alegra e nos honra muito. Pastor Rômulo, uma de nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp diz o seguinte: pastor, minha mãe me odeia, sinceramente eu não consigo amá-la. Nós brigamos desde o dia em que eu me entendo como gente, eu entendo por gente, né? Ore por mim, eu sou calma, mas a minha mãe me joga tantas pragas, me deseja as piores coisas da vida. Então a pergunta que faz a nossa ouvinte não é sem sentido, né? Como amar uma pessoa que joga praga, que faz isso aí no dia a dia é complicado. Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos, bom dia, debatedores, ouvintes, JR. Olha, gente, esses assuntos, eu acho que existem várias vertentes para a gente avaliar, né? Então, se a gente pensar bem, os princípios do Evangelho, na sua grande maioria, se não na totalidade, eles caminham na contramão daquilo que a nossa natureza humana quer fazer. Lógico que humanamente você não vai querer amar alguém que te odeia, alguém que te joga praga, alguém que perturba o teu juízo o tempo inteiro. Então é claro que nós somos o tempo todo desafiados a responder à altura, a pedir a Deus para tratar com a pessoa. Sabe aquele pedido maquiavélico? Senhor, trata com ela, toma nas tuas mãos. Quem sabe, muita gente sabe o que eu estou falando aqui. Então é um desafio a gente amar uma pessoa assim. Jesus certa vez disse isso: olha, vocês não têm que amar aqueles que vos amam, aqueles que querem o vosso bem. Isso é muito fácil. A justiça de vocês precisa exceder, e muito, a justiça dos fariseus. E aí ele vem e diz assim: olha, você tem que orar por aqueles que te odeiam e amá-los. E é lógico que aí nós estamos falando apenas de uma possibilidade para isso, que é Cristo, o amor de Cristo sendo derramado no nosso coração, disciplina o tempo inteiro, e pedir a Deus graça para isso, porque é um desafio. Olha aqui um ouvinte nosso dizendo, de São Gonçalo aqui, muito obrigado pela audiência, dizendo: acredito que o ouvinte conseguiu a libertação do álcool como qualquer outra pessoa que, estando em Cristo, não pode conseguir. Ela precisa conseguir a libertação de sua vida em pecado, ou a vida de pecado, para que ela prossiga e viva livremente. JR, aquele paralítico que 38 anos no tanque de Betesda, quando Jesus curou ele, Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Ele pegou o leito, saiu, era sábado, não podia fazer esforço. O que as pessoas legalistas, religiosas da época, os fariseus, fizeram? Condenaram o cara. Você não pode carregar leite, você não pode fazer isso, hoje não é dia para isso, você não pode fazer esforço. Quer dizer, ninguém viu que o cara está curado, ninguém viu que ele era aleijado, ele era paralítico e agora está andando. Mas todo mundo quer saber do passado, ou do presente, ou da lei. Quem sabe está acontecendo com essa pessoa, essa irmã, a mesma coisa. A mãe não consegue ver nela a transformação. A mãe só vê nela vamos dizer, o alcoolismo, às vezes que ela chegou bêbada em casa, o trabalho que ela deu, etc. Que agora então, parece agora, hipócrita, né? Parece a filha agora. Exatamente. A mãe é como, olha para a filha como uma hipócrita. Peraí, será que é isso mesmo? Então, porque a filha aqui, vou tocar de novo nisso. A filha aqui, olha só, diz assim: quando nossos erros nos condena, o que fazer? Depois ela diz: nossos erros irão nos acompanhar. Depois ela diz: porque sempre tem mais gente para julgar do que ajudar. Ué, então ela está colocando a mãe dela aqui, a mãe dela condena ela, a mãe dela não ajuda ela. É ela que tem que ajudar a mãe agora, é ela que tem que provar à mãe que ela não só deixou de beber, tem algo muito mais forte dentro dela. Pede perdão à mãe. Quem sabe ela causou muita desgraça para a mãe, muito problema para a mãe, quando ela é alcoólatra. Então agora peça perdão à mãe, ame a mãe, chore com a mãe. De repente ela está querendo impor o evangelho de goela abaixo. Agora, pastor Marcos, fazendo assim um pequeno contraponto e tentando calçar as sandálias da filha, essa nossa ouvinte,
eu fico pensando o seguinte: há pessoas que não valorizam as transformações do marido, do filho, de alguém de dentro de casa, principalmente se for por causa do evangelho. Às vezes, se a transformação for por um alto esforço, Alcoólicos Anônimos da vida, centro de recuperação, outros meios, algumas pessoas valorizam mais. Mas quando se fala do evangelho, muita gente não valoriza a filha que deixou a vida desregrada, o marido que deixou de beber. Então, há muitas pessoas que, e nessa trajetória, às vezes o convertido, ainda que há 10, 15 anos, no meio desse processo, porque ele também está em processo, dá uma escorregada, responde mal à mãe, o que não está certo, é verdade, mas por conta disso ele põe a perder, muitas vezes, toda uma postura de testemunho que ele deu ao longo de 8 meses, e por causa de um momento que ele se irritou, e que às vezes a mãe só estava esperando. Está vendo? Você quer se fazer de santa, mas olha o que você é. E aí, meus irmãos, é uma luta, é um desafio isso. Então, há de se considerar que essa irmã vive estar numa casa onde só você confessa a fé em Jesus é difícil. Leia falou muito bem aqui. Eu acho que o ambiente mais difícil da gente dar o testemunho é o ambiente familiar da nossa casa, porque é lá que a gente é quem a gente é lá que a gente está sujeito às maiores falhas, é lá que a gente fica despido, é lá que... E aí, infelizmente, alguns parentes, às vezes, alguns familiares não valorizam. E você vê que a coisa estoura quando há os desentendimentos, porque quando há o desentendimento, as pessoas vêm trazendo coisas lá de 1815, elas vêm lembrando tudo que aconteceu no passado e esquece de olhar o presente. Então eu acredito mesmo, como o pastor Marco Antônio disse, que o período em que ela esteve no alcoolismo realmente fragmentou essa família. Essa mãe traz lembranças horríveis, porque conviver com uma pessoa alcoólatra não é fácil. Então, é difícil esquecer tudo isso. Embora eu não acredito que ela esteja dando mau testemunho, eu não acredito que ela esteja agredindo a mãe, eu estou tendo uma visão diferente do e-mail. Eu estou vendo uma pessoa que, quando acontece um desentendimento, todo o passado vai ser cavado e trazido. Isso acontece na vida de quem nunca bebeu. Isso acontece na vida de quem nunca teve uma vida pregressa. Então, imagina na vida dessa moça. Ela está precisando de ajuda e a mãe também está precisando. Ouvinte dizendo: sei bem o que é isso, JR. Eu me casei grávida e minha mãe me esculacha até hoje. Isso tem 31 anos, diz aqui a nosso ouvinte. 30 anos, são 3 décadas e mais um aninho. Como diz aquele filósofo, 33 anos... não são 31 dias. Tem um negócio, essas frases são ótimas. Esse filósofo tá bom. Essas frases são ótimas, é lógico que não são. Mas veja, de certa forma, os nossos ouvintes podem entender que vocês estão pesando um pouquinho a mão para nossa ouvinte aqui. Mas, de certa forma também, ou pelo menos de outra forma, é necessário que o cristão faça a diferença. Ainda que ele se sinta agora, ouvindo dizer, poxa, eu tô fazendo tudo que eu posso, gente, e tal, mas a gente não pode esperar nada de quem não é cristão. O que não é cristão isso é meio que a gente espera: provocação, zoação, tirar você do sério, te agredir para você reagir, explodir. Mas aí o cristão, o nascido de novo, é mais complicado quando se refere a isso. Mas os resultados serão maravilhosos com a graça de Deus. Ou seja, no mínimo você vai ter sua consciência tranquila de que você fez o que tinha que ser feito segundo a Bíblia, não segundo o seu temperamento. Que tem gente que é quietinho por causa do temperamento, mas por dentro tá detonando o indivíduo lá. É pelo evangelho e não pelo temperamento. É isso, companheiros? Ela está botando o temperamento dela aqui, JR. Ela está dizendo aqui, ó, como é que eu vou fazer se não posso esquecer o meu passado? Nossos erros nos condenam, nos acompanham. Então, quando a mãe fala com ela, está doendo. Ela está olhando lá para trás. Ela não está livre do passado. O passado está montado em cima dela.
ela está levando nas costas o passado. Então, como que ela vai tratar com a mãe, ajudar a mãe, se ela mesmo está sendo condenada pela mãe, aquilo está ferindo ela, aquilo está machucando ela? Ela tem que ser livre, porque a pessoa que passou isso, Jesus libertou, ela é livre. Pode quem quiser falar, você é isso, você é aquilo. Eu fui. Eu não sou mais. Então, eu vou levando a coisa com uma postura nova. Mas ela não, parece que ela está machucada. Ela está mais machucada. Falando isso, pastor, o senhor está falando de perseverança, né? Que a pessoa tem que aguentar o tranco, esperar um pouco, assim, né? Mas a gente é humano, pastor. Então, uma pessoa vem e agredindo sempre, falando as mesmas coisas, por mais que o passado para nós tenha ficado lá atrás, mas machuca, gente. Quando você tem paciência, que isso? Onde está a paciência, principalmente para uma mãe? Então, assim, eu entendo exatamente o que está sendo falado. O que a gente precisa entender é o seguinte: existem duas pessoas aqui marcadas. Ela com uma marca terrível, e no texto que ela manda, ela está se sentindo culpada e precisa se livrar dessa culpa. E a mãe dela, que não conhece uma nova vida que ela conhece, que todas as vezes que ela... Não deixa ela esquecer. Ela vem com isso. Por quê? Porque a mãe carrega marcas e ela também. Então, na verdade, Jesus disse para os seus discípulos: olha, vigiem e orem. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa aprender a fazer como já fazia, fugir da aparência do mal. Se ela já conhece a mãe dela, conhece todos os meandros dentro da casa dela, ela precisa fugir daquilo que vai gerar problema com a mãe. Infelizmente, ela precisa aprender a lidar com isso, porque é ela que tem uma nova vida e não a mãe. Vale para todo mundo que está vivendo isso, dentro de casa, dentro da escola, da universidade, dentro do trabalho. As lutas serão grandes, mas é exatamente isso. Agora, entenda, ouvinte, no passado você não conhecia o evangelho. Hoje você conhece, acendeu a luz. Tava escuro, você acendeu a luz. E agora você está vendo as coisas que estão desarrumadas. Do outro lado tem uma pessoa que permanece na escuridão. E é a paciência para chegar a um tempo em que ela, pela graça de Deus, conseguirá. Compreendemos que não é fácil, não é isso? O convívio não é fácil, mas vamos orar daqui a pouquinho pela sua vida também. A mãe, quando toca no passado dela, já é uma arma que a mãe tem, porque sabe que desarma a filha todinha. Entendeu? A mãe, quando toca no passado, aí a filha se irrita, fica invocada e tal. Ela tem que fazer o contrário. Tocou no passado, eu sei, mamãe. Desculpa pelo que eu te fiz, mas eu sou uma nova pessoa. Você vai conhecer o Jesus que mudou a minha vida. Mas a mãe já descobriu que é assim que ela irrita a filha. 11h27 aqui no Rio de Janeiro, minha gente. O que você faria por um corpo perfeito, hein? Ontem o programa Fantástico mostrou uma matéria que aponta que brasileiras estão viajando para a Venezuela em busca de cirurgias plásticas mais baratas, mas também muito perigosas. Só em setembro foram 2 mortes das mãos de médicos que muitas vezes nem cirurgiões plásticos são. Em um ano já são mais de 15 mortes. Você acha que vaidade é pecado? Até que ponto o cristão pode ir para obter uma bela aparência física? Na sua opinião, a mulher evangélica deve se submeter à cirurgia plástica estética? O que nos ensina a Bíblia sobre vaidade, aparência e aceitação do envelhecimento? A beleza, embora sempre buscada, um dia poderá passar. O que será de alguém, então, que vive da beleza física quando esta não mais existir? Que pensam os nossos ouvintes, começando a ouvir os nossos debatedores? Então, assim, JR, na verdade, não é só na Venezuela que isso está acontecendo. É óbvio que as pessoas buscam por uma beleza que, na verdade, não... Quando acha que alcançou, procura um outro problema. Você fez uma pergunta se vaidade é pecado. Eu vou responder como Salomão responderia. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. O cara se empregue todo, põe melhor roupa, ele é vaidoso. O cara que não põe nada também é vaidoso. Porque aquilo para ele é uma vaidade de simplicidade para contradizer aquele que tá igual um pavão. Então vaidade
é vaidade, não tem jeito. Agora, tanto no Brasil quanto fora, sobretudo na notícia da Venezuela, as pessoas estão em busca sempre do mais barato, sem pararem para pensar no quanto colocam sua vida em risco. Mês passado mesmo morreu uma menina por causa de bronzeamento artificial. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foi em São Paulo. Então, assim, a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem. Ou tá gordo demais, ou tá magro demais, cabeludo demais, magrelo demais, careca demais. A gente precisa aprender a se amar como a gente é e cuidar do nosso tempo. Agora, infelizmente, essa é uma notícia que não vai parar. Eu vejo uma outra coisa aqui, não tem problema nenhum a pessoa fazer alguma correção estética pro corpo, cuidar do corpo. Agora, o cuidar do corpo, tudo bem. Agora, a questão não é o cuidar do corpo que está acontecendo hoje na sociedade, é o culto ao corpo. É isso aí. As pessoas querem ter um corpo para mostrar algo que não tem dentro. Dentro está vazio, está podre. E aí, com o seu corpo, faz já a porção de coisa para mostrar o corpo. Então, isso é diabólico, isso está errado. Agora, a pessoa fazer uma correção estética, como eu falei, cuidar do corpo, não tem problema nenhum, desde que não vire um culto ao corpo. Isso tem a ver com autoestima, né? Eu acho que alguém que busca isso e faz disso um fim em si mesmo da sua vida, é alguém mal resolvido consigo, já foi falado aqui. Então, é muito bom, a gente olha para o pastor Marco Antônio assim, fininho, ele não tem uma gordurinha, fica olhando assim, meu Deus do céu, mas que coisa, enquanto a gente luta e toma salada, pastor tá cheio da glória, e faz natação, vai para academia e tal, aí eu chego aqui no estúdio e vejo o pastor Marcos fininho e vai ver que come para chuchu, isso aqui é o pior. Natureza. Tem uns magrelos aí que só Jesus na graça, pastor Luciano, só Jesus na causa. O senhor pode sair de onde o senhor está? Por favor, levanta ali. Por favor, vai lá, por gentileza. Tu é terrível. Passa ali, dá um abraço para o senhor Rômulo para mim. Vamos cuidar. Dá um abraço para o senhor Rômulo. É um momento carência. Autoestima baixa. Momento abraço. Momento abraço, um debate. Vamos fazer uma bariátrica. Ai, que horror. Não, olha aí. Isso aqui é abraço. Isso é abraço de urso, hein, Leinha? Leinha, isso é abraço de urso. Não, isso é abraço de urso. Eu não queria um abraço desse, não. Mas olha, JR, quando a vaidade faz parte da vida, né? Você se cuidar é maravilhoso. É lindo você estar diante de uma pessoa cuidada, bem tratada, verdade, né? Se ela tem condição ela não gosta daquele nariz, se ela tem condição de fazer uma operaçãozinha no nariz para afinar, é outra. Sim. Mas eu acho que o excesso, sabe, o excesso é que é terrível. E hoje em dia, eu fico um pouco preocupada quando eu vejo pessoas assim, se excedendo no culto ao corpo, no tratamento do corpo, eu já começo a achar que essa pessoa tem problemas interiores. Porque às vezes a pessoa cuida da aparência, mas não cuida do conteúdo. Exatamente. E você conviver com uma aparência sem conteúdo é um tormento. Exatamente. É horrível. Uma pessoa pode ser lindíssima, mas se você ficar 5 minutos com ela e ela não tem nada para te edificar, não tem nada para passar para você, essa pessoa vai ser descartada logo nas primeiras horas. Olha aqui o ouvinte dizendo: eu aceito envelhecer, mas não preciso virar um tribufou. O que é tribufou? É uma mocreia. O que é uma mocreia? Piorou. O que é uma mocreia? Isso é antiga, hein? É uma Madame Mim, maga patológica. Pesquisa aí pra mim. É uma mulher quero informar. Hein? Uma pessoa que não é bela? É uma pessoa muito feia. Largada, uma pessoa feia. Que não é bela. É tribufou. É tribufou. Então tá aí uma resposta. Vamos ver se nós temos alguma outra aí para ajudar o nosso ouvinte. Olha, correção é diferente de mudar algo no corpo através de cirurgia. Exemplo claro, aí o ouvinte fala aqui, Leinha, ajuda a gente aqui, de silicone, né? Aí não é uma questão, é estética. E pode ser uma correção ao mesmo tempo? Não? Olha, é estética, é correção. E olha, eu nunca fiz nenhuma operação plástica, mas existem pessoas que precisam fazer, né? Principalmente quando o casamento está afetado. Tem mulheres aí cujos seios já despencaram. Então o que elas fazem? Elas querem colocar um silicone exatamente para poder melhorar a autoestima, o relacionamento com o marido. Eu acho válido. Às vezes
vezes, antes mesmo do próprio relacionamento, isso é bom para a pessoa. Ela quer se sentir bem com ela mesma. E o resto é consequência. Olha, eu acho pesado. Não, é pecado. Eu acho pecado. É interpretação, né? Eu acho pecado. E nós, mulheres evangélicas, não devemos fazer cirurgia, diz aqui a nossa querida ouvinte, trazendo aqui a sua opinião. Para ela, na perspectiva dela, é pecado. É só uma opinião pessoal, né? Isso não tem uma fundamentação. Eu também não acho que você seja não pode titular pecado que a Bíblia não diz. A gente até Outro ouvinte aqui dizendo, antes de cuidar do corpo, tem que cuidar da mente. Outro ouvinte, eu vou ouvinte, eu não leria isso se você não pedisse para eu ler. Porque eu fico sem graça. É verdade. E causou uma curiosidade em meio Brasil. Vocês estão curiosos para saber? Não, é porque é o seguinte, a pessoa se trata de uma forma, mas você não pode tratar a pessoa dessa forma. Eu encorajo os homens a nunca chamarem as mulheres assim. Mas ela está se apresentando assim. Para ela, me parece que é uma coisa tranquila, então eu vou ler. Devo ler? Ninguém sabe o que eu tô lendo, né? Tá na minha mão. Ninguém sabe, né? Vamos lá, sou gordinha. Eu não chamaria uma pessoa assim. Entendeu? Mas ela tá de boa com isso, né? Sou gordinha e sou animadora de festa infantil. Quando chego nos meus eventos, a maioria me olha com olhar de que eu não vou aguentar. Ouvinte, pessoal olha assim pra você, essa aí não vai dar conta, vai dançar 5 minutos e vai cair. Mas eu sou tão grata a Deus que eu sou gordinha, mas sou feliz. Nunca deixei minha animação perder a alegria e nem a qualidade do meu trabalho, por isso eu corro, eu brinco, eu dou super conta, mesmo sendo gordinha, compartilha a nossa querida ouvinte. Muito legal, isso mostra que esses padrões impostos aí pelas pessoas de sociedade nem sempre corresponde à realidade de todo mundo, né? A questão de ser gordinha aí vale a pergunta seguinte, a saúde? Tá tudo bem com a saúde? Porque a gente só tá falando de estética, etc. Mas e a saúde? Então, se a saúde tá bem e ela tá de cabeça boa em ser gordinha, minha filha... E hoje é um mercado até grande por size, né? Dessas modelos, até famosíssimas, ganhando mais dinheiro do que as magras. Pastor, porque tem... É verdade. Ser gordinha, às vezes, não é uma questão de descuido. Com certeza. Tem gente que tem dificuldade de emagrecer. Então, a gente tem que... você viu de forma pejorativa o gordinha. Ela já não viu. Não, eu não vi de forma. Eu disse o seguinte, que tem gente... Eu nunca vou encorajar uma pessoa a chamar outra de gordinha. Entendeu? Por quê? Porque isso não é uma coisa que você diga sobre o outro. Não, você já mudou a palavra aí. Não, uma coisa é dizer o seguinte, Leinha, é a pessoa se apresentar assim. Por exemplo, foi melhor, muito diferente, né? O pastor Rômulo dizer o seguinte, eu admiro o pastor Marco, porque ele não tem gordura. Aí, né? Certo? Estão entendendo? Aí o pastor diferente. Entendendo, porque nós temos a visão. Vamos pra frente. Ouvinte dizendo, JR Tribufu é uma mulher muito feia. Tá aí, é ouvinte dizendo. E aí ela tá dizendo, pastora Léia, eu preciso fazer uma lipo. Pecado é não ter dinheiro para fazer. Eu concordo. Eu concordo. Se a pessoa, presta atenção, se a pessoa está se sentindo incomodada com aquela barriga grande ou flácida e ela pode fazer uma lipo, qual o problema que tem nisso? Eu não vejo pecado, não. Não. Tô sem dinheiro para fazer. Agora, realmente não ter dinheiro para fazer não é pecado, não, é uma tristeza. Meu Deus do céu, aqui ouvinte dizendo, JR, quando eu era mais nova eu fiz uma cirurgia porque eu precisava, eu tava com um problema na coluna, mas confesso que gostaria de fazer uma cirurgia no nariz, pois é feio. É pecado? Vocês já disseram que não, né? É um acertozinho, né? Às vezes uma coisa pequena, às vezes... Dependendo. Eu acho que o pecado é quando vai pro desequilíbrio, né? Quando a pessoa começa a ficar neurótica, porque geralmente a pessoa faz a primeira, faz a segunda, tem gente aí que já tá na 10ª. E uma coisa que eu queria até dizer aqui é que os médicos, os cirurgiões, eles antes de fazerem qualquer operação, eles conversam com o paciente para dizer para eles se o problema não é simplesmente estético, mas também
problema de autoestima. Leinha, tem um ouvinte aqui querendo entender o que você quis dizer com o que você disse. Meu Deus. Eu não entendi a pastora, entendeu? Ela disse aí que se a mulher se sentir mal com o esposo por causa de alguma dificuldade física, entendeu? Para ela colocar silicone, e ela tá dizendo, eu acho que a mulher ela tem que se amar, entendeu? Ela tem que ter autoestima. A autoestima tá na mente dela. Temos que nos amar e assim, se nos sentirmos mal com o nosso corpo, aí sim, mas operar para o marido, não. Assim sempre teremos algo a mudar. Diz a ouvinte dizendo, eu não concordo. Mas eu também não disse que ela fez isso só pro marido. Falei inclusive de autoestima. Se ela lembrar bem, eu usei bem a expressão. Se ela tiver um problema de autoestima, ela pode fazer. O fato dela ter um peito que caiu, né? De repente a palavra despencar agrediu a irmã, mas um peito flácido. Eu conheço muitas mulheres cujos maridos gostariam de ter um peitinho mais durinho. Então o que elas fazem? Elas vão e colocam um silicone. Eu não vejo mal nenhum você agradar o marido. Olha, ouvinte dizendo aqui, várias pessoas mencionando aqui algumas cirurgias, né? Para correção, com algumas dificuldades, com algumas lutas, e apresentando até as possibilidades que o próprio INSS apresenta, que é o serviço público. De vez em quando a pessoa, para ser atendido por uma dor já está difícil. Uma correção, uma questão estética, mais complicado ainda. Mas o que está aqui nessa nossa reflexão sobre esse assunto é que brasileiras estão em busca disso no mundo inteiro. E o mundo inteiro está em busca disso. Venezuela é um lugar que está numa crise terrível, mas a questão da estética lá, e todo mundo deve ter acompanhado uma vez ou outra a questão das misses, né? As misses venezuelanas, elas têm lá 30 cirurgias plásticas para tentar construir a mulher perfeita para ver se ganha isso aí. Isso trouxe uma repercussão mundial e, naturalmente, em razão da crise, os custos são mais baixos, assim como a segurança também é mais baixa. Uma outra coisa importante é a seguinte: olhe para você de uma forma mais misericordiosa. Porque, em geral, as pessoas têm misericórdia com o que elas não veem, com o que elas imaginam, mas não têm misericórdia com a sua vida. Existem muitas irmãs que tiveram uma vida sofrida e, por conta dessa vida sofrida, o seu corpo revela isso. E algumas dessas marcas do sofrimento, do cansaço e da dor são, na verdade, testemunhos de que, apesar de todas as coisas, elas permaneceram firmes e firmes elas continuarão. Que Deus nos dê sabedoria na gestão também dessas áreas especiais da nossa vida. Conquistou meu coração. 93 FM. Uma recente pesquisa realizada nos Estados Unidos constatou que um a cada quatro jovens, escuta essa, hein? 1 a cada 4 jovens com idades entre 18 a 29 anos, a chamada geração Y, rejeitam a religião. Esta, que já foi tratada como a maior nação cristã do planeta, tem atualmente 25% de sua população afirmando não serem filiados a nenhuma religião. A maior parte dos entrevistados disse estar deixando a religião. E eles afirmaram que simplesmente deixaram de acreditar nos ensinamentos. Outros 32% alegaram que sua família nunca foi muito religiosa, é a segunda geração de não religiosos. Enquanto 29% apontaram também especificamente os ensinamentos religiosos negativos sobre gays e lésbicas como culpados por seu distanciamento. Como vencer essa rejeição à igreja? Como não negociar os princípios bíblicos e ainda alcançar as pessoas com o evangelho de Jesus Cristo? Ultimamente, nós temos visto uma imparcialidade tremenda da igreja com determinadas pessoas e comportamentos. A igreja, a palavra de Deus, ela sempre vai estar na contramão da vida de pecado. E só que eu acho que ultimamente nós temos falado sobre o pecado
de uma forma meio agressiva. E isso acaba afastando as pessoas das igrejas. Muitas não querem nem mais ouvir. Se você analisar, o índice de homossexualidade e lesbianismo está crescendo assustadoramente. Se a gente não mostrar à luz da Bíblia, mas com amor, que Jesus ama essas pessoas, mas não ama a prática delas, a gente pode pelo menos trazê-las para perto para nos ouvir. Ultimamente, nós temos sido muito agressivos na maneira de repudiar o pecado e o pecador. Então, eu penso que isso é uma das maneiras das pessoas se afastarem da igreja, né? E religiosidade é algo que realmente incomoda. A gente não pode apresentar uma religião. A gente precisa apresentar Jesus. Jesus é amor. E Jesus quer salvar, Jesus quer libertar, Jesus quer curar. Eu penso que a maneira como está se evangelizando hoje também tem um pouco de responsabilidade nisso. Eu acho que a gente não tem que diminuir de forma nenhuma o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Modismo gospel não liberta, não. Pode ser até bom, legal, mas daqui a pouco não vai trazer realmente o que a pessoa precisa. Nós vivemos num mundo hoje que tem tantas coisas competindo com a verdade. Agora, a verdade não pode ser mudada, nós temos que pregar, falar de pecado mesmo, falar o que está errado mesmo, porque a pessoa que quer mudar de vida, quer Jesus, quer ser transformada, quer novidade de vida, ela vai receber, vai aceitar. Então, o mundo vai piorar cada vez mais. A Bíblia não fala que o mundo vai melhorar, o mundo vai piorar, vai ficar mais em treva. O diabo está irado, vindo com tudo, com toda a cólera, toda a ira. A Bíblia fala sobre isso. Agora, nós temos que permanecer na luz e ser luz para esse tempo. Então, se a gente não vai falar de pecado, que é para o quê? Não, eu estou vendo ao contrário. Eu, quanto mais falo do pecado, do erro, mais vejo gente sendo salva. Todo culto, todo lugar. E eu prefiro mais pregar para ímpio, muitas vezes, do que certos crentes. Você prega, tem gente com sede, tem gente querendo ser liberta, tem gente querendo Jesus na vida. Eu não encontro problema para pregar para ímpio. Eu encontro problema para falar para um religioso. Está cheio de normas, pragas, regras, legalismo e não muda. Então, o que afeta as pessoas é esse tipo de religiosidade, é a hipocrisia evangélica, que isso ninguém quer. O mundo está em busca de novidade, a internet está aí. Então, a maior novidade para o mundo é as boas novas do evangelho. A Bíblia. Outra coisa, pastor Marcos, que a gente percebe dentro da igreja é que há muitas pessoas frequentando as nossas igrejas, muitas delas há muitos anos, mas que nunca se converteram de verdade. Nunca. A igreja, querendo ou não, ainda mais nos dias de hoje, acaba sendo um ambiente que envolve o jovem, isso é bom, envolve o adolescente, o casal, isso é bom, envolve pelos seus programas diversos, isso é bom, isso são estratégias interessantes, mas a pessoa facilmente vai se deixando envolver por essas coisas, mas nunca teve uma experiência com Cristo, nunca nasceu de novo, nunca foi regenerado, nunca. E aí, mais cedo ou mais tarde, vai surgir alguma insatisfação, um mau testemunho de alguém, alguma circunstância, alguma outra coisa vai saltar diante dos seus olhos, vai chamar a sua atenção e ela vai embora mesmo. Então, eu pontuaria hoje como sendo um dos grandes motivos de evasão nas igrejas a falta de conversão genuína de muita gente, falta de compromisso com o reino, com as coisas de Deus, falta de compromisso com a palavra, que nada mais é do que a ausência de conversão genuína. Então, a gente hoje está vendo uma geração extremamente descompromissada com as coisas de Deus. Mas às vezes também está faltando a pregação da palavra genuína. Porque a palavra, ela está maquiada, entendeu? Para poder trazer as pessoas. Então, de um lado, a gente vê uma maquiagem na palavra para atrair a igreja, ter muita gente. E, por outro lado, a gente vê pessoas pregando o evangelho sem amor, sem sabedoria, agredindo, sabe? Então, tudo isso é motivo para acabar afastando
Na verdade, olha essa pesquisa, né? Porque eu concordo com tudo que está sendo dito aqui. Essa pesquisa eu vejo que ela ainda não está entranhada no Brasil. O Brasil ainda é um celeiro muito fértil. Eu acho que, sobretudo na juventude, eu acho que a juventude brasileira é muito aberta. E o problema está exatamente nessa abertura. Porque o Brasil ele está muito desequilibrado em relação à pregação do evangelho. Algumas pessoas ainda estão presas àquela prosperidade maluca, aquela prosperidade acerca de qualquer coisa, e eu creio na prosperidade, então não estou batendo contra aqui, porque Deus é próspero, então obviamente está ligado à palavra, mas eu acho que falta muita coerência quando se fala de pecado. A gente precisa pregar a palavra, e não o que a gente acha, não o que a gente pensa. Não é acusar o pecador, é mostrar a saída pro pecador. Olha o que diz aqui a pesquisa para ajudar a gente a entender, né? Veja bem, alguns aqui, 60% dos entrevistados estão dizendo que deixaram a religião afirmando que simplesmente não acreditam no que está sendo ensinado. Quando a Bíblia diz, o Evangelho de Marcos registra isso, né? Que Jesus ensinava como quem tem autoridade, era o que o povo dizia. O povo disse, ele é diferente dos escribas, ou seja, todo mundo ensinava, o escriba ensinava, o fariseu ensinava, o escriba especialmente, e Jesus estava ensinando. Os caras falaram assim, ensina como quem tem autoridade. Isso aí. Tem uma questão complexa que é a questão da incoerência. Você falar uma coisa, fazer outra coisa. Hipocrisia. Que também complica para o ensinamento, a hipocrisia. 32% alegaram que sua família nunca foi muito religiosa. Então, quando eu entrei, eu disse a segunda geração dos não religiosos. Às vezes o avô desse menino aqui, de 25 anos, o avô era um homem crente. O filho desse avô, que é o pai dele, deixou de ser. Era um simpatizante. Batizou batismo, casamento e enterro. São os 3 lugares, 3 horas que muita gente que já foi religiosa quer algum tipo de religiosidade. Batismo, casamento e enterro. Fora isso, muita aí não tem nada. 29% apontaram especificamente os ensinos religiosos negativos sobre gays e lésbicas. Entendeu? O que acontece isso? Porque está se pregando de uma forma, muitas vezes agressiva, outros pregam de fato o evangelho, mas os que pregam o evangelho não conseguem ser ouvidos porque aqueles que gritam de uma forma muito autoritária e distante do que é o evangelho de verdade, abafa todo mundo. Ao mesmo tempo que as pessoas não querem ouvir mais. Tem também um grupo, diz assim, eu discordo. O cara concorda. O senhor é meu pastor, não, concordo. Se Deus é por nós, quem será quando concordo? Agindo Deus, quem impedirá? Concordo. Não pode ser gay. Não, aí não, peraí, aí eu discordo. Peraí, tem que concordar. É palavra inteira. É ou não é? Entrou um casal, um par, não sei o nome que se dá. Duas pessoas, né? Que eram casados há 27 anos, entraram na minha igreja. Ele e o par dele. E ele sentou e disse assim, pastora Leia, nós acreditamos em Jesus, nós acreditamos na salvação, mas nós nos amamos. E também acreditamos em toda forma de amor e acreditamos que o que importa é o amor. E nós aceitamos a Jesus. E nós queríamos ficar aqui na tua igreja, devido ao fato das suas canções serem então canções de misericórdia, canções de ajuda, e nós gostaríamos de ficar aqui na igreja com vocês. Eu falei assim, glória a Jesus por isso. Agora, nós vamos te amar muito, nós vamos amar vocês demais, só que nós não vamos deixar de pregar a palavra do Senhor. E se você conhece a palavra, você sabe que o Senhor não se agrada do homossexualismo. Então ele falou assim, mas a gente entra nas igrejas e as pessoas olham pra gente mal, nos rejeitam, nos desprezam. Eu disse assim, aqui você não vai ser desprezado, mas você vai ouvir a palavra. Então eles ficaram lá 1 mês, 2 meses, mas saíram, foram embora. Porque não é todo mundo que está disposto a matar a carne da homossexualidade. A maioria não quer. Porque isso parece intrínseco, né? Embora a gente saiba que é muito difícil. Deus não criou ninguém homossexual. Porém, é algo muito difícil. Precisa de muito trato, de muita oração, de muita busca. Mas nem todo mundo está interessado nisso. Aí a pessoa entra numa igreja que, em vez de amar, ainda discrimina. Aí essas pessoas vão embora. Então, a gente lê um e-mail desse, a gente fica escandalizado. Mas se a gente procurar ver direitinho, a gente fala assim, meu Deus, tenha misericórdia. Por último, pergunto a vocês, a Bíblia diz
que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Sim. De quase todos. O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que as pessoas abracem a fé, digam, é isso mesmo, tal, é essa a expectativa. Nós estamos buscando avivamento o tempo inteiro, verdade. Mas essa é uma perspectiva que você pode esperar. É uma pesquisa nos Estados Unidos. Eu não diria que ela não se aplicaria de alguma forma à nossa realidade hoje e futura, num médio, médio prazo. Agora, isso é nos Estados Unidos. Se você for ver a pesquisa onde foi o berço do evangelho, Alemanha, Inglaterra, é muito pior. Só para você ter uma base. Tem as escolas falam que Papai Noel e Deus é a mesma coisa. É, bem lembrado. É isso que é ensinado nas escolas lá. Então, uma juventude, as crianças, a juventude vai crescendo, tendo uma aversão a Deus. Deus é um negócio, se você fala de Deus para certos jovens, olha para você e fala, tá de brincadeira comigo, cara? Você tá falando que Deus existe? Peraí, Papai Noel também, eu sei. Eles é um tema até sagaz para eles, não admitem, porque algo já entrou. Então é muito pior do que os Estados Unidos. Agora está sendo então lançado. Precisa do quê? Precisa do poder de Deus, precisa do testemunho, precisa de uma igreja viva, poderosa, cheia de Espírito Santo. Precisa disso, para mostrar na faculdade, na escola, em tudo quanto é lugar, um testemunho eficaz de vida. Agora está sendo lançado aí um filme que Satanás vem com a imagem do sedutor, do homem agradável, e Jesus, Deus, é uma piléria, né? Isso vai pro cinema agora, tá espalhado na internet. Então, a gente vê essas coisas, quem não tem o conhecimento da palavra, vai atrás. O que eu digo sempre lá para a juventude é uma coisa, a juventude ela tem por si só, a ser jovem, o modismo das coisas que acontecem. Mas o que vai transformar é o poder de Deus. Se você não estiver cheio do poder de Deus, não adianta a moda. É o poder de Deus que transforma. Dissemos então que nós não devemos negociar os princípios bíblicos em hipótese alguma, ainda que estes princípios bíblicos desagradem a maioria. Permaneceremos agarrados a esses princípios bíblicos, não abriremos mão dos princípios bíblicos. Vale lembrar, né? Eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus, né? E muita gente, por se envergonhar do evangelho, perde a bênção do poder de Deus. Muito bem, queridos, são 11h56 sobre as eleições. Objetivamente, rapidamente, as abstenções no Rio subiram de 965.200 para 1.200.000. Tanto os votos brancos quanto os nulos também aumentaram. Olha, os votos brancos passaram de 5 para 5,5 e os nulos de 8,5 para 12,8. O aumento dos nulos foi muito grande. A abstenção do Rio foi a mais alta desde 96. O número bruto foi maior, inclusive, que o recebido em votos por Crivella. Os nulos e brancos somados representam mais do que os votos recebidos por Freixo. Então, o que significa esse altíssimo nível de abstenção, essa percepção de que nulos e brancos acabaram sendo escolhidos por muita gente? A pessoa foi votar e votou em branco e nulo. E também o crescimento dos que não foram lá. Eu acho que isso reflete reflexo da desesperança. As pessoas estão desesperançadas na política. Então, o modo que ela quer botar para fora a sua indignidade é não votar ou votar nulo. As pessoas estão em choque por causa dessas CPIs. A gente descobriu muita coisa, deixou a nação frustrada. A nação está acabado com a nação, sem saber para onde ir. Não conseguimos mais acreditar nas pessoas, embora votar nulo, não ir votar ou votar em branco não vai ajudar em nada, só vai piorar a situação. Exatamente. Mas eu consigo entender como que a nação está. Nós estamos aí na CPI da Lava Jato. Está todo mundo desesperado. Aqueles que eram nossos governantes estão a ponto de serem presos, porque roubaram, levaram o Brasil praticamente à falência. Então o povo está sem esperança. A questão é que o povo, assim, nossa população não pode esquecer
que o único instrumento que nós temos num regime democrático, que é o que nós vivemos, para mudar essa realidade, não adianta só revolta, não adianta só não ir às urnas ou ir lá e votar nulo ou branco. É o nosso voto. O instrumento que nós temos para mudar isso é o nosso voto, é a informação. Não adianta você orar pelos políticos e o cara vai lá, pede oração, a gente vai e ora, lá na nossa igreja a gente ora, eu não vejo nada demais nisso. Aí você ora, não escolhe, não lê, não se informa, não faz nada disso, vai lá, vota errado, e aí fica difícil, né? As pessoas estão desacreditadas. São Paulo deu uma resposta que eu achei maravilhosa. Eles elegeram um empresário para gerir a cidade. Eu acho que esse pode ser um caminho. Muito bem, queridos ouvintes, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia aqui no nosso debate 93 de hoje, e quem está também nos acompanhando aqui, olha quem está aqui, ó. Essa é a Gisele Nascimento. Ei, Gisele. A Gisele estará hoje conosco no culto da 93 FM. O pastor Rômulo vai nos orientar aqui quanto ao endereço. É a igreja pastoreada pelo pastor Paulo César Brito, na rua Conde de Bonfim, 229. É isso, pastor Rômulo? Perfeito. Conde de Bonfim, 229. A mais ou menos uns 300 metros da Praça Sans Pena. Muito próximo ali. Existe estacionamento no entorno da nossa igreja. Então não há dificuldade de chegar. Só vou pedir licença ao senhor, por gentileza. A nossa equipe vai mudar o microfone que o senhor deu essa informação, que exatamente na hora que o senhor estava dando a informação houve uma falha. Vou aproveitar esse instante para dizer que além da nossa querida Gisele Nascimento, nós vamos ter o privilégio de receber também o pastor Emerson Pinheiro. Olha aí, ó. Não se retire de mim, pois sem sua presença não tem por que existir. Seu tempo. Ei, pastor Emerson Pinheiro, com essa música nova, um CD novíssimo para você hoje. Também nós vamos ter ali o Ministério Aviva. A canção Invocamos do Ministério Avivar para você hoje à noite nesse culto da 93 FM. Vai lá, pastor Rômulo, conta aí pra gente. Gente, vai ser um prazer muito grande receber o povo de Deus na nossa igreja. O endereço é Rua Conde de Bonfim, 229, ali na Tijuca, bem pertinho da Praça Sans Pena, mais ou menos uns 200 a 300 metros da praça. Estacionamento você encontra ali no entorno, não é difícil você encontrar lugar para estacionar teu carro, e vai ser uma alegria receber o povo, os irmãos que estarão louvando a Deus. Venha estar conosco, vai ser uma bênção, hoje às 7 horas da noite. E o pregador, minha gente, é o nosso querido pastor Marco Antônio Peixoto, da Comunidade Evangélica Internacional da Zona Sul, presidente do Conselho de Ministros do Estado do Rio, uma figura conhecida, querida e amada, respeitada por todos nós, é o pregador da Palavra de Deus. Eu estarei lá com a graça do Senhor para celebrar com você esse culto da 93 FM hoje na Igreja Missionária Evangélica Maranata da Tijuca, Rua Conde de Bonfim, 229, na Tijuca, com Emerson Pinheiro, Gisele Nascimento, Ministério Avivar, o pastor Marco Antônio Peixoto ministrando a palavra, a nossa equipe da 93 FM. Meu Deus do céu, muita bênção para esse dia. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado e clamar ao Senhor. É tempo de gratidão e clamor. É juntinho. Gratidão, começa com gratidão, hein? E depois clamor na presença de Deus. Estaremos juntos hoje com a graça do Senhor para essa grande festa, esse culto maravilhoso da 93 FM. Vamos à nossa pesquisa de hoje, Marcela Bastos. Você sofre desconfiança por causa de um erro que cometeu no passado? 68% dos ouvintes disseram que passam por isso sim. Obrigado, Marcela, obrigado aos nossos queridos ouvintes. Vamos orar juntos aqui, minha gente, agradecendo. O pastor Marco Antônio vai orar conosco. Nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Enquanto nós estamos aqui, um ouvinte me mandou aqui um WhatsApp fora dos nossos assuntos. Jota, eu tô muito triste, eu tô longe de Deus, eu quero voltar para Jesus Cristo. Eu disse para ele aqui no nosso WhatsApp, olha, se você já está sentindo o desejo de voltar, é porque Cristo está chamando você para um quebrantamento, para uma volta à presença de Deus. Diz que nós oraríamos por ele, quem sabe, pastor, por tanta gente que está ouvindo a gente, acaba ouvindo, né? A gente está falando um assunto, é outro, e o Espírito Santo de Deus está agindo, ministrando sobre a vida dos nossos ouvintes para que eles tenham um encontro, e alguns deles um reencontro com Jesus Cristo.
Na abertura do programa de hoje, eu trouxe uma palavra de gratidão a Deus pela vida da Rosane, né? A nossa poderosa Rosane Félix. E também ontem foi aniversário da nossa querida e amada Márcia Cartier, por quem nós agradecemos a Deus. É uma menina que tem uma qualidade maravilhosa, uma doçura na sua comunicação. Ela comunica como se estivesse conversando com a gente e faz isso, apesar de jovem, também há muito tempo. Eu lembro de que eu ouvi a Márcia antes de estar aqui na 93 FM. Ela entrava no ar às 10 horas. E ela tinha uma palavra na abertura que era uma palavra maravilhosa e que eu ficava acompanhando e esperando aquela hora, porque era uma palavra que me abençoava muito, e ela continua sendo uma bênção nas noites da 93 FM, exercendo o seu ministério de forma tão especial. Então, para a querida Márcia, que é também muito amada por nós da 93, o carinho, o respeito e os parabéns. Nós somos muito abençoados. Rosane Félix e Márcia Cartier na mesma emissora e fazendo aniversário no mesmo dia. Nós somos uma rádio abençoada. Vamos orar agora por esses irmãos e irmãs e também pelo culto que nós vamos ter hoje à noite, convidando você para estar conosco e levar convidados. Leve pessoas que você, com seus amigos que ainda não são cristãos. Põe um ainda antes aí, ó. Ainda não são cristãos. Também um ato de fé. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, por esse debate, e te louvamos porque alcançou tantos corações, Senhor. E no nome de Jesus pedimos, ó Pai, que pessoas possam voltar, pessoas possam encontrar contigo, aqueles que estão desviados, aqueles que não conhecem, nunca tiveram uma experiência viva contigo, que possam ter, e que cada dia mais esse debate seja esse canal de bênção para cada ouvinte, Senhor. Pedimos também, ó Deus, por essa noite, aquele culto ali da 93, que a tua presença faça diferença naquele lugar. Tu és a coisa mais importante para nós, Jesus. Opera maravilhas, milagres, em nome de Jesus nós oramos, abençoando cada ouvinte, abençoando essa ouvinte que mandou esse e-mail. Dá-lhe sabedoria, dá a tua graça a ela, e nós declaramos no nome de Jesus que ela, sua mãe, vão servir ao Senhor. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.